Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, pessoal, boa tarde. Inicialmente, eu agradeço muito o convite, tá, do Hospital Universitário, da Telesaúde do Maranhão, em nome do Dr. Serra e da Luciana, e fico muito honrado realmente em poder estar contribuindo de alguma forma em meio a esse momento caótico que estamos vivendo na área da saúde e falando aqui especificamente da nossa realidade aqui no Maranhão também. Certo? Eu me chamo Daniel Lago, eu sou fisioterapeuta, atuo no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, já há quase 16 anos, especificamente em terapia intensiva, mas também tenho a experiência na reabilitação cardiovascular, cardiopulmonar, de forma geral, e na docência também. Tá? Atualmente eu estou lotado na unidade de Covid, né, do Hospital Universitário, em uma das unidades, atuando aí diretamente na UTI, diante desses pacientes, certo? E a proposta de hoje é conversar um pouquinho sobre a fisioterapia respiratória, a fisioterapia de uma forma geral, mas focando um pouco mais na especialidade respiratória, para os pacientes com Covid na atenção primária. Inicialmente a gente teve a proposta, a ideia de falar sobre reabilitação, depois a gente chegou a um consenso de falar algo mais global do que especificamente a reabilitação, e a gente vai tentar abordar alguns conceitos, alguns conteúdos relacionados a essa assistência que podemos prestar no paciente na atenção primária, especialmente após a internação do paciente, né? Após o paciente passar pelo hospital, ter algum quadro respiratório importante, e o que a gente pode fazer nesse contexto aí pós-Covid, e depois a gente pode conversar alguma coisa sobre o que fazer antes também, né, para evitar. Tá bom? Então, deixa eu passar aqui, ver se vai dar tudo certo. Pronto. Então, essa primeira imagem que vocês veem aí, esse primeiro slide, foi publicado acho que semana passada na Science, né, uma das revistas mais conceituadas aí da área da saúde, e faz um breve resumo das repercussões da Covid-19. Por mais que a gente vá abordar o componente respiratório nessa conversa de hoje, a gente vê aqui, né, como pulmões estão comprometidos também, não só os pulmões são afetados. Então, o indivíduo ele tem alterações hepáticas, renais, intestinais, cerebrais, oculares, nasais, cardiovasculares. Então, é uma doença extremamente complexa que ataca em várias frentes diferentes. Então, os pacientes são extremamente debilitados por conta da agressividade desse vírus, dessa doença. Então, não são só os pulmões que vão sofrer, mas o paciente sofre de uma forma geral, e é exatamente isso que a gente vem vendo na prática, no dia a dia. A gente vem vendo pacientes extremamente graves, com comprometimento respiratório, logicamente, mas também que cursam com alterações de outros órgãos. Alterações neurológicas, cardiovasculares, hepáticas, renais, tem sido, sim, uma constante na nossa realidade. Então, que paciente ou que tipo de paciente vai estar mais suscetível ou então vai ter uma chance maior de um prognóstico ruim do ponto de vista respiratório, na verdade, do ponto de vista geral, em relação à doença? São os idosos, logicamente, pacientes com idade maior que 65 anos, os indivíduos que previamente à doença ele já têm algum comprometimento respiratório, como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica ou então asma. Os indivíduos que têm alguma cardiopatia, e a gente pode destacar a hipertensão arterial importante, severa. Também pacientes que já têm doenças cerebrovasculares, como pacientes pós-AVE, diabetes, insuficiência renal, pacientes transplantados renais, imunossuprimidos e pacientes com neoplasia, com câncer. São indivíduos que rotineiramente aparecem na nossa realidade, na nossa prática da terapia intensiva e que vão precisar de cuidados na atenção primária posteriormente também. Então, esse é um perfil de pacientes que a gente vai ter um pouco mais de cuidado, a gente vai ter um risco um pouco maior de complicações ou de uma evolução não tão favorável no decorrer da doença. E pensando agora especificamente nas
na condição respiratória, né, nas repercussões respiratórias dessa doença. A gente vem vendo, e isso está também exposto na literatura, apesar de a gente ter muita literatura disponível no momento, né, sobre COVID, a gente tem que saber filtrar também as informações, né, buscar informações um pouco mais verdadeiras, mas de forma geral, o paciente com COVID, do ponto de vista respiratório, ele costuma cursar com essas características que estão aí descritas no slide. Então, o paciente que tem tosse, frequentemente essa tosse tem como característica ser seca, não é uma tosse produtiva, isso na fase inicial da doença. Logicamente, se esse paciente, após uma internação, evolui com outro tipo de infecção associada, como uma infecção bacteriana, esse indivíduo ele passa a ter também um outro aspecto da tosse, uma tosse produtiva. Mas, por característica, inicialmente essa tosse ela é seca. O paciente ele tem dispneia, então ele tem a sensação de falta de ar constante, e isso talvez seja um dos principais marcadores de gravidade na fase inicial da doença. Além da hipoxemia, que é o outro tópico, logicamente o paciente ele pode ter hipoxemia, mas não ter dispneia. E pode ter dispneia sem ter hipoxemia. Mas a dispneia, o padrão respiratório que é trabalhoso, que você nota esse paciente com um desconforto para respirar, é o que nos chama mais atenção nessa fase aguda. É o que nos traz preocupação, aquele indivíduo que está em casa ou procura uma assistência em algum local de saúde. Com dispneia, provavelmente esse paciente já está evoluindo para um grau um pouco mais avançado da doença. Então, essa é a principal preocupação nessa fase inicial e também, logicamente, após a recuperação, após passar por toda a evolução da doença. A hipoxemia, que é os baixos níveis de oxigênio no sangue desse indivíduo, muitas vezes são pacientes que vão necessitar do uso do oxigênio suplementar, da chamada oxigenoterapia. Então, são pacientes que muitas vezes precisam desse suporte por dias, né, por um tempo prolongado, e eventualmente, a depender da evolução da doença, podem vir a precisar também após o curso mais grave da doença. A gente tem visto pacientes na nossa prática que ficam na UTI vários dias, passam por várias condições, saem da UTI, mas na dependência do oxigênio, talvez precise, dependendo da condição, necessitar disso de forma mais rotineira. Passando para o próximo tópico, a insuficiência respiratória. Então, o paciente que evolui com hipoxemia importante, com dispneia importante, ele está fadado a cursar com a falência respiratória, tá? Com a insuficiência respiratória. E muitas vezes esse indivíduo vai necessitar do suporte ventilatório mecânico, né, da ventilação mecânica, e aí é onde mora o principal perigo, né, da falência respiratória, é a ventilação mecânica. A gente tem visto que os indivíduos que precisam do suporte ventilatório mecânico, eles costumam passar muitos dias internados. É um tempo muito prolongado de ventilação mecânica, 3, 4, 5, 6 semanas utilizando a ventilação mecânica. E aí é que a gente vai se preocupar, porque quanto mais tempo ele fica na ventilação mecânica, a evolução é mais desfavorável, o prognóstico é pior e a necessidade pós-alta, quando ele voltar para o seu ambiente, para a sua comunidade, vai ser muito maior de assistência. E aí dentro da ventilação mecânica a gente vai se preocupar muito com a síndrome do desconforto respiratório agudo, a SDRA, comumente chamada de SARA, que seria a evolução mais grave dentro do contexto respiratório, e por conta da ventilação mecânica prolongada, muitos pacientes têm evoluído com o componente de fibrose pulmonar, ou seja, se tornam pacientes com doença pulmonar crônica. Eles vão sair do ambiente hospitalar, da terapia intensiva do hospital e voltar para a sua realidade, dependentes de cuidados respiratórios. De forma associada, e aí juntando a ventilação mecânica, o uso de sedação e de bloqueadores neuromusculares por tempo prolongado, o uso de corticoides em altas doses por tempo prolongado, o imobilismo no leito, juntando tudo isso aí, nós temos um componente importante de fraqueza muscular respiratória. Então, é um indivíduo que não tem força para respirar, que seu diafragma está fraco,
ficou comprometido. Assim como o músculo periférico perde força, o diafragma da mesma forma vai perder. Então, a gente tem visto também pacientes extremamente fracos, tanto do ponto de vista periférico, braços e pernas, né, membros superiores e inferiores, quanto do ponto de vista respiratório, com muita dificuldade, inclusive no desmame da ventilação mecânica, né, na saída da ventilação mecânica. E, logicamente, se o paciente não tem força para respirar, as capacidades e volumes pulmonares vão estar comprometidos. Então, são indivíduos que vão ter baixa tolerância ao esforço, que vão ter dispneia mais frequentemente, e por isso que é importante esse paciente, ao sair do ambiente hospitalar e voltar para a sua realidade, para a sua comunidade, para a sua região, tenha uma assistência que possa permitir a recuperação da funcionalidade do sistema respiratório. Além das repercussões respiratórias, como essas citadas anteriormente, o paciente ele vai ter a fraqueza muscular periférica, então ele vai ser um indivíduo, muitas vezes, totalmente dependente ou parcialmente dependente para realizar as suas atividades de vida diária, quando retornar ao lar. São indivíduos que vão ter alterações musculares, como retrações, limitações articulares, alterações de equilíbrio de postura, descondicionamento físico. É um indivíduo que não vai conseguir, por exemplo, sair da cama e ir até o banheiro sem precisar de uma ajuda ou sem cansar. E, logicamente, juntando isso tudo aí, a chance desse paciente voltar ao status funcional pré-infecção, pré-internação, é muito menor. Quanto mais tempo ele fica internado no hospital, o retorno dele à sociedade, né, ao seu lar, ele vai voltar numa condição física e funcional muito debilitado, muito ruim. E, logicamente, se a gente conseguir trabalhar a recuperação funcional desse paciente, tanto do ponto de vista global, físico, quanto do ponto de vista respiratório, cognitivo, psicológico, social, a gente vai ter, sem dúvida alguma, uma recuperação muito mais interessante. E fazendo a relação dessas repercussões respiratórias, tosse, dispneia e hipoxemia vão levar à fraqueza muscular, à perda de volumes e capacidades, que vão levar à tosse, dispneia e hipoxemia. Tá? Então, uma coisa vai levando a outra. Esse paciente, após sair do hospital, com essas características, eu vou ter um ciclo, né, que eu preciso quebrar de alguma forma, né, inibindo alguma dessas condições. Então, eu tenho que fazer com que o paciente se torne menos dispneico, tenha menos hipoxemia, ganhe força muscular e recupere os seus volumes e capacidades pulmonares. E aí, talvez, um dos pontos mais importantes seja trabalhar com a fraqueza muscular respiratória, porque ela desencadeia a perda de volume e capacidade pulmonar, que, por sua vez, vai levar a outras alterações. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas alterações, tentando deixar claro o papel da fisioterapia nesse contexto. Bom, em relação à tosse, se a tosse for seca, né, que é uma característica no início da doença, principalmente, a gente tem que buscar estratégias para evitar, para minimizar que esse paciente tussa com muita frequência. Porque quanto mais ele tosse, ele pode desenvolver fadiga e dispneia. E eu não quero isso. Eu quero justamente evitar que esse paciente se torne um indivíduo dispneico. Então, buscar estratégias dentro do ambiente domiciliar, né, dentro do ambiente de assistência ambulatorial desse paciente, para que não se estimule a tosse. E, logicamente, naqueles pacientes que já tinham uma doença crônica respiratória prévia ou desenvolveram uma doença respiratória durante o curso da internação hospitalar, muitos deles vão necessitar ou vão apresentar, na verdade, tosse produtiva. E por conta da fraqueza muscular, são indivíduos que não vão ter a possibilidade, muitas vezes, de lidar bem com essas secreções pulmonares e vão precisar de auxílio para conseguir expectorar, né, tossir e colocar para fora essa secreção das vias aéreas. E aí a gente lança mão, dentro do contexto da fisioterapia respiratória, de algumas técnicas, né, algumas terapias, que num contexto geral a gente chama de terapia para a remoção de secreções brônquicas, que consiste na utilização de técnicas manuais, técnicas que são orientadas ao paciente e também alguns recursos e dispositivos próprios para tal.
Então, dentre as técnicas que a gente pode utilizar, a compressão torácica e abdominal, ela é importante, lembrando que essa compressão torácica e abdominal deve ser realizada sempre na fase exalatória, né, no momento da expiração, com o intuito de aumentar o fluxo expiratório desse paciente. Quanto mais eu consigo aumentar o fluxo expiratório, mais facilmente esse indivíduo vai conseguir carrear secreções de vias aéreas mais distais para vias aéreas mais proximais. Posso trabalhar com a tosse manualmente assistida, que seria orientar o paciente a tossir e, nesse momento, nós realizarmos também a compressão torácica ou abdominal. Então, no momento da tosse, eu auxilio o paciente com aumento novamente do fluxo exalatório. Dispositivos como os osciladores orais de alta frequência, que no mercado são chamados de shaker ou flutter, né, um nacional e um importado, são dispositivos que podem auxiliar também o paciente a remover a secreção das vias aéreas, por gerar uma pressão positiva oscilatória na expiração, facilitando o carreamento de secreção e também minimizando a viscosidade da secreção. Existem dispositivos que são coletes, né, de vibração torácica, que o paciente veste esse colete ligado a um aparelho que vibra a caixa torácica e facilita também a remoção de secreção. E, por fim, as máquinas de tosse ou os insufladores mecânicos, como, por exemplo, o Cough Assist, que talvez seja o principal dispositivo com esse objetivo, mas que geralmente a gente vai guardar esse dispositivo para quem já usava previamente. Então, geralmente, indivíduos que têm doença pulmonar crônica, que têm fraqueza muscular respiratória importante, que têm doenças neuromusculares, vão poder fazer uso desses dispositivos após a internação também. E é importante salientar que essas técnicas, até que a gente tenha certeza que esse paciente não esteja mais numa fase de transmissão viral, precisamos, né, os profissionais que vão cuidar desse indivíduo, sem dúvida alguma, de proteção. Usar os EPIs para evitar, logicamente, a contaminação. Então, capote, né, o avental, luvas, óculos, face shield, protetor facial, enfim, a gente sempre tem que se preocupar também com a nossa proteção. A gente pode fazer alguns questionamentos ao paciente, até com o intuito de entender como é que se comporta a tosse desse indivíduo e até para avaliar a progressão. Então, você habitualmente tosse ou pigarreia? Se o paciente responder que sim, né, de forma afirmativa, essa tosse está pior do que estava anteriormente? Há eliminação de secreção, de catarro? Então, são perguntas que a gente pode direcionar ao paciente para entender como é que está funcionando esse mecanismo de tosse desse indivíduo. Um outro sintoma importante é a dispneia, a falta de ar, e que pode ser comum também aí após a recuperação do paciente. Eles podem cansar. Então, nessa fase inicial de recuperação física e funcional desse paciente, a gente deve evitar, né, trabalhar com exercícios que não promovam um gasto calórico ou com atividades que não promovam um gasto calórico tão excessivo. Então, estima-se aí atividades em torno de 3 METs, e a gente pode considerar aí caminhadas leves, tá certo? Atividades de vida diária convencionais, que não vão demandar um gasto energético tão grande do paciente e, consequentemente, não vão gerar dispneia. E se eu puder, se houver necessidade e condições, eu posso, por exemplo, utilizar a escala de Borg, ou índice de percepção de esforço de Borg, que é o score que vai variar de 0 até 10 na sua forma modificada, no qual o ideal é que esse paciente não faça esforço que supere o nível 3, que seria uma atividade aí moderada. Então, nessa fase inicial da recuperação desse paciente, a gente toleraria um nível 3 de atividade no Borg, um nível moderado. Obviamente, eu preciso orientar esse paciente, estimular, encorajar a eles se manterem funcionais. Não é porque cansa que vai deixar de fazer as atividades do dia a dia. A gente vai orientar esse indivíduo a não forçar muito, a não induzir a dispneia, mas a gente tem que tentar trabalhar com esse paciente para que ele consiga ser independente, que ele consiga ser funcional e mantenha-se ativo no retorno ao lar. Uma outra escala que se pode utilizar para avaliar
a dispneia desse paciente é a escala modificada do MRC, no qual é uma graduação muito simples, né, de 0 até 4, no qual a gente pergunta sobre a falta de ar do paciente. O grau 0 é aquela falta de ar, aquele cansaço esperado, né, para o paciente. Por exemplo, quando ele corre, carrega cargas pesadas no plano, ou carga leve subindo alguma escada, por exemplo, até aquela muito acentuada. É o paciente que em repouso, né, ou para se vestir ou caminhar poucos passos, já cansa. A gente pode utilizar essa escala também como uma forma de graduar tanto a dispneia do paciente na avaliação quanto durante a atividade, né, o processo aí de reabilitação de assistência fisioterapêutica a esse paciente. Em relação à hipoxemia, a gente tem um mito muito grande, né, que se perpetua no âmbito hospitalar, que quanto mais ou quanto melhor o paciente satura, tem de saturação de oxigênio, melhor para ele. Isso é um mito realmente, a gente já viu por várias evidências científicas que saturações muito elevadas, quando o paciente está em curso do uso do oxigênio, elas são extremamente danosas e lesivas, né? O oxigênio é uma droga, né? Um gás medicinal e precisa de dose adequada, né? De tempo adequado de exposição para que a gente não cause nenhum malefício ao paciente. Então, atualmente, se trabalha aí com uma faixa de normalidade entre 90% e 96% de saturação de oxigênio para qualquer indivíduo adulto, certo? Então, a gente vai focar nessa faixa. Logicamente, existem algumas exceções, por exemplo, pacientes que têm algum evento isquêmico agudo associado, um AVE, né, um infarto agudo do miocárdio, eu posso tolerar valores mais baixos, entre 90 e 93. Indivíduos que já têm doença pulmonar crônica, que tem a apneia do sono, são indivíduos que já têm naturalmente uma saturação um pouco mais baixa, então eu vou tolerar valores aí de 88% a 90%. Mas no contexto geral, né, para a maioria dos pacientes, 90% a 96% seria a faixa adequada de trabalho para esse indivíduo. Então, durante a assistência, né, a avaliação desse indivíduo, importante o uso do oxímetro de pulso, né, se houver disponibilidade, se não tiver um monitor mais complexo, mas o oxímetro de dedo, digital, portátil, já vai servir para que a gente consiga identificar a necessidade desse paciente quanto ao uso do oxigênio suplementar, tanto durante a assistência, quanto também, durante o domicílio, né, no domicílio desse paciente. Então, a gente tem que avaliar essa necessidade desse indivíduo para que se ofereça oxigênio numa dose adequada, por tempo adequado, durante o atendimento, ou então orientar esse paciente a usá-lo em domicílio. E pode ser sim uma realidade aí para os pacientes que evoluem principalmente com fibrose pulmonar. E esse fluxograma, também publicado recentemente, aqui já no contexto da COVID, para pacientes com COVID, nos traz aí uma estimativa de como dosar esse suporte de oxigênio. Então, pacientes que usam oxigênio numa fração inspirada de O2, né, a FO2 menor que 35%, ou seja, aí que recebam em torno de 3, 4 litros por minuto de oxigênio, um valor estimado, se eles estiverem mantendo estabilidade clínica, uma saturação, né, maior que 97, eu posso retirar esse suporte de oxigênio do paciente. Checo após 1 hora, e aí, se piorar, eu volto ao oxigênio. Se manter estável, com a saturação adequada, eu suspendo esse suporte de oxigênio. Se o indivíduo necessita de um pouco mais de oxigênio para manter uma boa saturação, entre 35% e 60%, aí a gente vai pensar em 5 litros ou mais de oxigênio, mas quando ele mantém a estabilidade clínica, eu posso reduzir aqui em torno de 2 steps. Então, se eu estou oferecendo em torno de 50% de FO2, se ele está se mantendo bem, está mantendo uma estabilidade clínica e uma boa oxigenação, eu baixo isso 2 steps. De 50% eu baixaria para 31%, 30%. Avaliaria por 2 horas. Se houvesse piora, eu voltaria o nível de oxigênio, um step acima. Se isso mantiver estável,
eu mantenho esse nível até o dia seguinte e vou progressivamente fazendo o desmame desse suporte de oxigênio do paciente. Então, é um fluxograma bem simples de ser aplicado no dia a dia, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente aí da atenção básica. Fraqueza muscular respiratória. Esse talvez seja um dos pontos que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Então, como eu falei anteriormente, em virtude da internação prolongada, da ventilação mecânica prolongada, do uso de corticoides, bloqueadores neuromusculares, sedação, imobilismo, infecção, inflamação, malnutrição, tudo isso vai gerar perda de massa muscular esquelética e também massa muscular respiratória. Então, a gente tem visto, né, atualmente, muitas orientações que são tanto quanto equivocadas quanto ao que realizar com esses pacientes para a recuperação da função pulmonar da força muscular respiratória, como, por exemplo, fazer respirações profundas, né, respirar com o peso na barriga, né, como aqui na imagem, né, os livros em cima da barriga. Isso, pensando do ponto de vista científico, não tem tanto embasamento. Considerando que esse paciente, geralmente, por ter perda de capacidades respiratórias e de volumes respiratórios, eles não conseguem mobilizar tanto volume de gás para que isso possa ter alguma repercussão benéfica. Logicamente, respirar profundo, né, fazer exercícios de respiração profunda, de forma geral, não tem mal algum, mas com o objetivo de recuperar a força muscular, a gente não vai ter uma evidência importante para isso. Então, por conta disso, para que a gente tenha realmente uma recuperação adequada, além, logicamente, do exercício físico, exercícios aeróbicos, exercícios de resistência, resistidos, treinamentos de força, isso tudo já vai facilitar a recuperação da força muscular. A gente tem alguns dispositivos, aí como o Threshold, o Power Brief, que são aparelhos dispositivos específicos para treinamento da musculatura respiratória, no qual eu ofereço uma carga ao diafragma e, ao longo da evolução do paciente, a gente vai aumentando essa carga para que ele consiga, aí sim, recuperar a sua força muscular respiratória, especialmente a força muscular inspiratória. Tá? Então, para que eu tenha um ganho adequado, eu preciso desses dispositivos. Respirar profundamente, legal, mas a gente não consegue restaurar isso. Exercício físico, de forma geral, sim, vai facilitar, mas eu posso direcionar e potencializar a recuperação desse paciente usando esses dispositivos. E aproveito para dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesses, né, quanto aos dispositivos, apenas os mostro como forma expositiva, né, de explicação para aplicação prática. Então, de forma geral, se recomenda para esse tipo de treinamento, né, 30 minutos diários, com a carga maior que 30% daquela força que o paciente tem, a que chamamos de PI máxima, pressão inspiratória máxima, de 5 a 7 dias por semana, por pelo menos de 2 a 3 meses, tá certo? 8 a 12 semanas de atividade, para que eu consiga melhorar a pressão inspiratória máxima, ou seja, a força muscular respiratória. Logicamente, assim, eu melhoro a tolerância ao exercício, esse paciente vai conseguir desenvolver mais atividade, e por fim, talvez seja nosso principal objetivo, esse paciente vai ter uma melhoria na sua qualidade de vida. E, de forma geral, manter sempre aquelas orientações para os pacientes, isso vale para qualquer momento, né? A etiqueta da tosse, cobrir a tosse e o espirro, né? A gente tem recomendado usar o cotovelo, né, o antebraço, manter a higiene das mãos, né, com água, sabão, álcool gel, uma boa hidratação e uma boa alimentação, manter-se fisicamente ativo, isso vale para o indivíduo que não teve Covid, né, o que teve se recuperou facilmente e aquele que teve ficou ruim e vai se recuperar, a gente vai otimizar essa atividade física, pausas no trabalho, fazer o isolamento social, isso é uma mensagem que vale para todo mundo, e manter também hábitos saudáveis de sono. O sono é muito importante no processo de recuperação, de reabilitação desses pacientes. Por fim, eu recomendo, né, especialmente aos fisioterapeutas que estão na assistência a esses pacientes, nesse momento aí na atenção primária,
Ontem à noite, após justamente eu conversar com o Maurício, né, a gente testar a plataforma, ontem à noite foi divulgado esse documento, e aí fica como uma leitura recomendada. É um documento da Sobrafi, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, exatamente voltado para esses pacientes. Então, são as recomendações para a atuação dos fisioterapeutas no âmbito da atenção primária à saúde de pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19. Tá? Esse documento foi liberado ontem à noite, então é bem novinho, está lá no site da Sobrafi, certo? É só entrar lá que você vai ter na pastinha lá de Covid, você vai ter acesso a essas informações e fica como recomendação aí de leitura para complementar aqui o que a gente conversou. O Carlos, né, Carneiro, pergunta se tem algum modelo de ficha de avaliação do paciente com Covid-19. Eu ainda não vi nada até o momento específico para esse paciente aqui no Brasil, mas existe um grupo português, eu não vou me lembrar aqui o nome, mas você pode me procurar se quiser depois no e-mail ou no Instagram, eu posso te passar. E eles fizeram vários documentos específicos para paciente com Covid, englobando desde a avaliação, a atenção da fisioterapia, a atenção domiciliar, né, o que o paciente pode fazer sozinho em casa também. Tem várias apostilazinhas bem legais e eu posso estar disponibilizando também para vocês, encaminhando aí o link para ter acesso, né, para todos vocês. É só mandar um e-mail, estamos procurando no Instagram que eu faço isso facilmente. Pedro, gostaria de saber sobre o decúbito dorsal na abordagem ao paciente com COVID, qual a aplicação? Eu acho que, na verdade, seria o decúbito ventral, né, Pedro? Seria isso? A posição que chamamos de prona, tá? A gente tem usado isso muito na prática hospitalar, tanto para o paciente na ventilação mecânica, que já sabidamente é um recurso aplicado, quanto no paciente em ventilação espontânea. Porque, de forma bem geral, a posição prona vai otimizar a relação entre a ventilação e a perfusão e, consequentemente, vai melhorar a oxigenação. A gente tem trabalhado no hospital, e isso pode ser feito, né, no paciente que não tem um desconforto respiratório tão grande, a gente tem orientado que esse paciente permaneça em torno de 2 horas na posição prona, né, em decúbito ventral, alternando a cada meia hora, 2 horas, na verdade, alternando da posição prona, do decúbito lateral, posição de sedestação, né, sentado com elevação de cabeceira a 60 graus, aí posteriormente novamente posição prona e faz ciclos, né, ao longo do dia. E sem dúvida a gente tem tido resultados interessantes na prática e já tem algumas evidências também apontando que realmente isso é viável e é benéfico para o paciente. Lembrando que, pensando no paciente mais grave, né, lá no ambiente hospitalar, a gente não pode postergar uma intubação por conta da piora do padrão respiratório. Mas para o paciente em casa, né, no âmbito domiciliar ambulatorial, as orientações são bem válidas também. Raiza ou Raíza, quais as orientações de exercícios para o paciente fazer em casa, os que não têm condições de comprar threshold? Então, assim, quando o paciente, né, não existe o recurso do aparelho para treinamento muscular inspiratório, exercício físico de forma geral, tá? Exercícios aeróbicos, aí pode ser caminhada, esteira, bicicleta ergométrica, cicloergômetro, aquelas pedalinhos simples que você comprar aí por R$100, às vezes você acha, para que ele faça exercício aeróbico, tá? Logicamente, sempre guiando esse exercício, essa atividade, né? Ou pelo Borg, em torno de 3, 4, ou pela frequência cardíaca máxima, mas usar um marcador de intensidade para esse paciente. Tá? A gente tem seguido, basicamente, os protocolos que existem já de reabilitação pulmonar cardiovascular. Tá? A gente, como não tem nada sobre reabilitação, aliás, tem pouca coisa sobre reabilitação nesse paciente, exercícios mais gerais. Exercícios de movimentação livre de membros superiores e inferiores, ou com peso, né, com halter caneleiro, ou com alguma coisa que o paciente pode ter em casa, tá certo? Mas exercícios globais, tanto aeróbico quanto de resistência. Seria melhor que o fisioterapeuta que atende pacientes recuperados de COVID não atenda demais pacientes de outros acometimentos? Eu acredito, Carlos, que se você usar toda a proteção necessária, tanto para o paciente quanto para você, eu não vejo problema algum em prestar assistência a outros indivíduos, tá certo? Júlio César, gostaria de saber se nos modelos de atenção básica, fisioterapia e fisioterapia de atenção básica,
visto que os profissionais não têm um ambiente específico com pressão negativa, seria recomendado realmente iniciar a reabilitação na atenção básica ou sugerir o encaminhamento para a atenção secundária. No paciente que tem a confirmação da doença, né, ou está em suspeita, idealmente a assistência deve ser feita de forma isolada, tá certo? Ou então com as precauções de distanciamento entre pacientes, se for uma atividade em grupo, né, as proteções com uso de máscaras, tá? Há algumas recomendações já de realizar dessa forma, tá? Podemos sim começar aí na atenção primária. Quais exercícios aeróbicos os pacientes pós-Covid podem fazer em casa para esse fortalecimento da musculatura? É o que eu falei ainda agora, tá, Thaís? Exercícios aeróbicos globais, como esteira, bicicleta, cicloergômetro. Não tenho nada disso. Marcha estática, marcha estacionária, o paciente ficar andando no mesmo lugar, né? Você monitorizando, logicamente, ou ensinando ele a monitorizar o cansaço, né? A frequência cardíaca, caso ele tenha um oxímetro. Sentar, levantar, é um movimento muito simples de fazer, também vai gerar um componente aeróbico e de resistência importante. Subir, descer degrau, subir, descer escada, se tiver escada, se não, degrauzinho, subir, descer degrau, tudo isso são exercícios aeróbicos que vão otimizar a função respiratória do paciente. Gostaria de saber se tem alguma orientação para a conduta na atenção básica a esse paciente, uma vez que os instrumentos e dados não são encontrados. Então, o fisioterapeuta ele tem que trabalhar muito com a criatividade, né? Então, na ausência, a gente vai adotando o que o paciente tem ou que você tem no seu ambiente de assistência. Então, na ausência dos recursos, mais uma vez, para exercícios aeróbicos, marcha estática pode ser feita, a marcha estacionária, sentar, levantar, subir, descer degrau, subir, descer escada, caminhar, tá? Se tiver um corredor, caminhar livremente. Em relação ao exercício resistido, pesos, né, halteres e caneleiras, na ausência, você pode adaptar, tá? Se for em casa, você pega lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, você faz adaptações para que esse paciente possa ter alguma resistência ao movimento, tá? Não tem nada muito diferente do que a gente já faz na reabilitação cardiopulmonar. As atividades são semelhantes, o que a gente vai ter um pouco mais de cuidado, né, com EPI, se for necessário, em atendimentos em grupos, né, manter um certo distanciamento entre os pacientes, mas, de forma geral, é muito semelhante à reabilitação cardiopulmonar que a gente já faz rotineiramente. O João está perguntando quanto aos padrões de SMI, são condutas recomendadas para pacientes com COVID ou pós-COVID? Olha só, se o paciente, para você determinar, indicar o uso de terapia, de técnicas de sustentação máxima inspiratória, primeira coisa, o paciente ele tem que ser capaz de mobilizar um grande volume de gás, certo? A primeira coisa que você deve avaliar é isso. Esse indivíduo tem que ter uma capacidade vital adequada. A literatura fala que valores acima de 20 ml por quilo de peso predito desse paciente o tornam capaz de realizar padrões ventilatórios, sustentação máxima inspiratória, tá? Então, você tem que avaliar isso. A ferramenta mais adequada para avaliar é o ventilômetro, que é um dispositivo muito caro que a gente não vai encontrar em muitas realidades. Na ausência desse dispositivo, foi desenvolvida uma técnica por fisioterapeutas brasileiros, que já foi publicada e replicada em vários outros locais, que é uma avaliação modificada, alternativa da capacidade vital, no qual se orienta o indivíduo a realizar uma inspiração profunda, tentando atingir a capacidade pulmonar total, e a partir daí, esse indivíduo vai começar a contar, vai fazer uma contagem numérica, começando no 1. Enquanto está exalando, ele vai contando. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se esse paciente conseguir contar acima de 20, provavelmente ele tem uma capacidade vital acima de 20 ml por quilo, e aí eu posso sim pensar em utilizar esse recurso. Se você está tratando um paciente que tem atelectasias, por exemplo, né, que teve colabamento alveolar, alguma área pulmonar fechada, você não vai conseguir abrir realizando essa terapia. Tá? Para isso é necessária pressão positiva. Você dificilmente vai conseguir fazer essa recuperação de volume pulmonar por atelectasia realizando padrões respiratórios.
Luciele, o uso do Respiron e Shaker são indicados para reabilitação primária. A mesma coisa, o Respiron é exatamente o recurso que se usa aí para o SMI. Se tiver condições clínicas, você pode fazer. Se tiver atelectasia, não vai adiantar, você não vai conseguir abrir essa atelectasia, esse pulmão. E o shaker, se houver indicação. Se for um paciente que tem tosse produtiva, né, que tem dificuldade de expectoração, você pode sim aplicar, respeitando também a sua proteção, né, o uso do EPI de forma adequada. Quanto à técnica de respiração profunda, o paciente tem um valor mínimo, 20 é um valor bom, tá. E qual é o nome do artigo? O nome do artigo eu não vou saber te dizer de cabeça agora, mas você pode me procurar que eu te encaminho várias referências sobre, tá bom? 20 é o valor adequado. Abaixo disso, se esse paciente não conta até 20, ele não tem uma capacidade vital adequada. Então, ele não consegue fazer, por exemplo, terapia de expansão com exercício, com negativação da pressão pleural. Eu vou precisar de um recurso de pressão positiva para otimizar os volumes e capacidades pulmonares desse indivíduo. Tá? Então, 20 é o valor de corte. Acima disso, eu posso tentar realizar exercícios, padrões ventilatórios, SMI, enfim. Tá? Mas lembrando que se eu tiver um componente de atelectasia, de colabamento alveolar, eu não vou conseguir abrir esse pulmão com pressão negativa. Eu preciso de pressão positiva, tá certo? Então, 20 é um valor bom. Acima de 20, eu posso tentar fazer. Em relação às técnicas de conservação de energia, é fundamental que a gente oriente o paciente, né, a ele planejar as suas atividades do dia a dia, dando a prioridade para aquilo que for mais importante. E, logicamente, intercalar essas atividades com repouso, certo? E podemos também orientar esse paciente a realizar alguns exercícios respiratórios entre as atividades. Então, é importante que ele saiba, ou que você ajude esse paciente a organizar as atividades do dia a dia dele, tá? Focando nas mais importantes, tá certo? Com repouso adequado entre uma e outra atividade e, logicamente, deixar para realizar atividades que demandem um pouco mais de gasto energético quando ele estiver se sentindo bem, né? Tiver uma condição física melhor. E, obviamente, se esse paciente tiver sozinho, tem um pouco mais de cuidado, porque ele pode, por exemplo, vir a desenvolver uma dispneia intensa, uma hipoxemia intensa e não ter ninguém aí para socorrer, tá bom? Então, sempre orientar esse paciente a organizar o seu dia a dia de forma a que ele não tenha que realizar atividades tão complexas na vigência de um desconforto respiratório importante, por exemplo. Carlos, a manobra de expansão pulmonar será necessária para esse paciente? Se houver indicação, sim. Então, quando é que você vai determinar? Primeiro, capacidades vitais reduzidas indicam necessidade de expansão pulmonar. Tá? E aí, para que a gente consiga ter um efeito mais robusto dessa terapia, eu precisaria associar a pressão positiva. O uso de um EPAP, por exemplo, né, uma máscara de EPAP, né, o uso de um CPAP ou de um bilevel, tá? A gente vai conseguir expansão pulmonar, tá certo? Dificilmente você vai conseguir expandir um pulmão, aquele pulmão que está fechado, realizando padrões ventilatórios, exercícios respiratórios. Tá? Vai ser muito mais complexo, muito mais difícil de conseguir fazer isso. Tá? Mas nem todos os pacientes vão precisar. Tá? Atualmente eu acompanho um paciente pós-internação em UTI, né, acompanho ele em domicílio, que não precisa fazer, ele não tem nenhum comprometimento de expansão pulmonar. Ele tem uma boa capacidade vital, tem uma boa força muscular respiratória, o que ele não tem é um condicionamento físico adequado pelo internamento prolongado. E aí o trabalho é basicamente voltado para a recuperação física, que logicamente vai trazer um benefício respiratório consequentemente. Bom, então, Carlos, quanto tempo de internação na UTI já compromete a capacidade muscular e respiratória do paciente? Carlos, essa é uma pergunta extremamente difícil de responder, né? A gente não tem como fechar um tempo e dizer que a partir de X dias de internação esse paciente vai ter comprometimento. Vai depender muito de como ele era previamente à internação, vai depender da gravidade da doença, das comorbidades, tá certo? Mas, assim, paciente que fica na ventilação mecânica por 18 horas, somente 18 horas, ventilando de forma controlada, ou seja, bem sedado ou com bloqueador neuromuscular, esse indivíduo já perde consideravelmente em torno de 10, 15% de força muscular respiratória, tá? De massa muscular. Cada dia de internação com o paciente imóvel, ele vai perdendo percentualmente massa muscular periférica.
Então, assim, quanto mais tempo ele fica internado, mais ele vai perder. Mas a gente não tem como definir exatamente um período, porque vai depender de inúmeros fatores. Tem vários fatores associados a isso. Quanto mais tempo, pior. No aspecto da atenção básica, os pacientes pós-Covid que necessitam de reabilitação é indicado por teleatendimento orientar ou mesmo necessita de uma avaliação inicial presencial do fisioterapeuta. O nosso Conselho Federal, né, durante essa pandemia, ele autorizou o teleatendimento, né, a assistência remota ao paciente. Dependendo do grau, né, de comprometimento desse indivíduo, você pode até realizar essa assistência à distância. Tá? Você pode fazer por vídeo monitoramento, né? Você está com o vídeo, com áudio, orientando o paciente a fazer as atividades, não há problema algum. Tá? Isso já está regulamentado nesse momento, não sei se isso vai perdurar, acredito que sim, após a pandemia, você pode fazer a avaliação, o atendimento. A avaliação, você tem recursos de avaliação, como questionários, né, testes funcionais, que você pode orientar o paciente para ele fazer também. E aí você pode, dessa forma, de forma remota, fazer essa avaliação. Então, é possível sim. Logicamente, a gente tem que começar a aprender a lidar com essa tecnologia, que não é nossa realidade, né, ainda, mas é possível, há recursos, há técnicas, escalas, questionários, testes, que eu posso fazer sim de forma remota com o paciente. É possível. Não é o ideal para essa fase inicial, mas é possível sim que a gente consiga fazer uma avaliação à distância, porém, ela talvez não seja tão fidedigna quanto uma avaliação presencial. No município, montamos equipes volantes no território para fazer busca ativa de casos suspeitos de Covid. No entanto, não dispomos de testes. Fazemos uma triagem clínica medindo a temperatura. Alguma outra abordagem? João Kelson, oximetria, tá? O oxímetro é mais barato do que o termômetro, a laser. Então, o oxímetro vai te ajudar, porque você pode encontrar pacientes hipoxêmicos. E nessa pandemia, a gente conheceu, né, com mais profundidade a chamada hipoxemia silenciosa ou hipoxemia alegre, feliz, que é aquele paciente que tem um grau de hipoxemia importante, com saturações periféricas de 78%, 80%, 85%, sem nenhum sinal de desconforto respiratório. Justamente porque um dos componentes iniciais da doença é a alteração vascular, tá certo? Então, por conta disso, altera a relação ventilação-perfusão, piora a oxigenação, só que o paciente não sente dispneia. Então, talvez a oximetria fosse um recurso interessante para você avaliar, e também você pode utilizar escalas aí de dispneia, né, como o Borgo, então, ou a escala do MRC, para avaliar se esse paciente tem algum grau de comprometimento respiratório. Isso de forma bem simples, né? O oxímetro é um dispositivo barato, que você acha facilmente, se bem que estava em falta, né, ultimamente, e um score aí de dispneia talvez te ajude a triar um pouco melhor esses pacientes, além da temperatura. Quais são as possíveis sequelas permanentes dos pacientes pós-Covid? A gente ainda não tem levantamentos científicos quanto a isso, tá? Mas, assim, são pacientes críticos, né? Pacientes que foram para terapia intensiva e muitos vão evoluir com o que chamamos de PICS, né? Ou de síndrome pós-terapia intensiva. E aí esses pacientes podem evoluir com sequelas neurocognitivas, funcionais, né? Físicas, motoras, respiratórias, que podem impedir ou interferir no seu retorno à vida social, né? Ao trabalho, né? Às atividades do lar, e podem perdurar, o que a gente tem na literatura sobre PICS, que alguns pacientes em até 5, 6 anos ainda têm algum resquício de alterações ocasionadas pela internação prolongada na UTI. E, infelizmente, isso posso falar por vivência, né, por estar acompanhando pacientes nessa fase, nossos pacientes, eles ficam muito tempo internados. As internações são prolongadas, né? São 3 semanas, 4, 5, 8 semanas. Tem paciente lá internado há 2 meses com a gente. Então, as repercussões são inúmeras, as sequelas podem ser inúmeras e vão ser muito semelhantes ao que a gente já tem aí da PICS de forma geral, né? A síndrome pós-terapia intensiva, especialmente em pacientes que evoluem com SDRA, com síndrome de desconforto respiratório,
que vão permanecer muito tempo em ventilação mecânica e internados por conta disso, tá? Mas até o momento eu desconheço algum documento que nos traga essa informação, mas acreditamos que isso vai ser bem semelhante ao que a gente já tem aí na literatura quanto a pacientes com internação prolongada.